Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu tô aqui para conversar com vocês sobre temperamentos. E depois que a gente tem acesso a esse conhecimento de forma profunda, muitas coisas na nossa vida começam a desbloquear e a caminhar. E hoje, nosso bate-papo vai ser sobre o temperamento das fleumáticas, né? E eu confesso que eu adoro, né? Tenho várias amigas do temperamento fleumático e eu gosto porque toda vez que eu lembro dos fleumáticos, né, eu lembro daquela aguinha, daquela tranquilidade, daquela calmaria. Então, eu gosto muito de ter ao meu lado, né, e por isso que eu acho que eu atraio pessoas do temperamento fleumático. São pessoas extremamente fáceis de lidar, mas que se não tiver acesso, né, se não tiver um conhecimento profundo sobre como o temperamento age na sua vida, pode se meter aí em algumas enrascadas e nós vamos conversar sobre isso ao longo deste vídeo. Então, para a gente começar a conversar, nós vamos partir da informação de que os fleumáticos é o somatório de dois aportes, do aporte frio e do aporte úmido. Então, se você se enquadrar nessas duas características que eu já vou falar aqui, você é uma fleumática e esse vídeo vai servir para você. Porém, se você não for do temperamento fleumático, esse vídeo também é muito importante, porque a gente convive em sociedade, a gente tem nossos companheiros, as nossas amigas, os nossos parceiros de trabalho, então com certeza alguma pessoa vai ser fleumática e essas informações é de extrema importância para você poder entender muitas coisas que essas pessoas fazem que talvez você não entenda. Então vamos lá. O que seria o aporte frio? O aporte frio nos remete sempre quando ela vivencia alguma coisa e ao invés dela explodir, colocar para fora já a opinião dela, ela ocorre uma implosão. Tudo vai acontecer dentro dela. E aí ela vai digerir aquela informação. Então não há uma explosão, há uma implosão, onde ela guarda, onde ela digere aquela informação internamente. Por isso que os fleumáticos, assim como os melancólicos também, porque tem esse aporte do frio, são pessoas mais caladas, mais observadoras, mais introvertidas, porque as coisas acontecem dentro dele e não no externo, como, por exemplo, os sanguíneos e os coléricos, ok? E o outro aporte também para vir de mãozinha dada para compor, né, as características dos fleumáticos é o aporte úmido. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não retém as coisas que acontecem com ele, né? Diferente já também do melancólico, que retém porque tem um aporte seco, o aporte úmido vem me dizer o quê? Que ele vai ver, ele vai vivenciar aquilo que acabou de acontecer na vida dele, ele vai ficar com algum tempo com aquilo, mas logo passa. Ele não retém, ele não guarda as coisas, né? Por exemplo, se a gente coloca um dedo na água, quando você tira, o seu formato do dedo já saiu, ele não retém, ele não grava as coisas, né? Então, se eu tenho esses dois aportes, o frio com o úmido, eu sou do temperamento fleumático, tá? E gente, como eu já disse aqui, é uma maravilha ter fleumáticos do nosso lado, né? Porque são pessoas extremamente calmas, extremamente estáveis, né? É aquela calmaria, aquela tranquilidade. São pessoas organizadas que amam rotina, adoram rotina. Não tem nenhum problema de ter uma rotina bem definida, né? Ama o silêncio, adora a calmaria. Então, assim, são pessoas extremamente centradas, né? Então, meu Deus, numa vida agitada, né, na qual a gente vive muitos dos nossos dias, é muito bom ter um fleumático do nosso lado para contrabalancear essa nossa agitação já, onde a sociedade, né, tanto impõe isso. Então, viver com fleumáticos, viver ao lado de fleumáticos é muito bom, né? E quando os fleumáticos, né, têm conhecimento profundo desse temperamento, dessas características, são pessoas que se tornam extremamente bem-humoradas, tranquilas, calmas, são bons ouvintes, né? Porque eles estão ali digerindo, estão elaborando o que você está falando. Então, pensa, né?
Um fleumático sendo você, ou sendo seu parceiro, ou sendo sua amiga, com conhecimento profundo de como funciona o seu temperamento, de como são as características que rodeiam, que cercam, que dão um alicerce da sua base de vida, gente, é muito bom, porque você vai ter uma pessoa que realmente sabe te escutar de forma tranquila, de forma calma, onde o silêncio é importante, portanto ela vai ter paciência para te escutar. Então, assim, é muito bom mesmo. Agora, se a gente for pensar nos fleumáticos, nas fleumáticas sem conhecimento profundo, gente, isso causa extremamente dor e desconforto durante o seu dia, durante a sua vida. Por quê? Porque sem conhecimento profundo, essa pessoa não acessa o seu coração. E é no coração onde está a essência divina, onde está a centelha divina, onde está Deus. E quando eu não tenho essa comunicação com o meu coração, é como se eu não tivesse onde me abastecer de energia. E aí eu me sinto uma pessoa extremamente desnutrida, sem sentido, onde eu estou sempre cansada, olhando para o nada, sem saber qual caminho seguir, né? Então, imagina a dor que essa fleumática, que esse fleumático sente e vivencia todos os dias, quando ele não tem acesso a esse conhecimento profundo sobre as suas características. Porque o que acontece? Os fleumáticos, por natureza, eles são mais calmos, eles são mais lentos nas suas atividades. E quando eu não tenho essa informação, quando eu não sei que isso é natural do meu temperamento, eu acho que isso é ruim. E aí eu começo a me culpar por coisas que eu não faço, por coisas que eu tenho mais dificuldade ou mais lentidão de fazer. E aí isso começa a se tornar um peso na minha vida. Então presta atenção num movimento que se faz, né, quando a gente não tem conhecimento profundo. Então você não tem um conhecimento profundo de que você é uma fleumática e que, portanto, você é sim uma pessoa mais lenta. E aí você se culpa por isso, né? Então assim, você se desconecta com o seu divino, com a sua centelha divina que está no seu coração, você passa a não escutar o seu coração e aí você se culpa por ser mais lenta. Mas você é lenta por natureza. E quando a gente se culpa por uma coisa, a gente começa a julgar. Então você começa a julgar essa sua lentidão, você começa a julgar essa sua forma de agir de forma mais lenta mesmo. E isso se torna um peso na sua vida, né? Então, quando você entra nesse fluxo do não movimento por escutar o seu coração, por escutar o Deus que habita em você, você se torna uma pessoa desmotivada, você se torna uma pessoa que você vai olhar a vida do outro e vai se criticar. Ai, por que o outro age daquela forma? Por que o outro se movimenta daquela forma? E por que eu não consigo me movimentar desse jeito? Mas sempre lembrando, você fleumático, por natureza você vai agir, você vai se movimentar de uma forma mais lenta e tá tudo bem, porque a sua essência é dessa forma, porque você foi constituído para agir dessa forma e o mundo precisa desse seu jeitinho, né? Não precisa de você agitado como é um colérico, por exemplo. Precisa da sua calmaria, precisa da sua tranquilidade, precisa do seu respiro, né? Muitas vezes. Então, quando a gente não tem esse conhecimento profundo, quando você, né, fleumático, não tem, você vai ficar muito mais desmotivado, muito mais sem vontade de fazer as coisas, sem entusiasmo de se movimentar. Se torna uma pessoa extremamente indecisa, né? Porque não sabe o que quer, porque como o seu movimento é lento, as pessoas começam a decidir a sua vida e você se torna cada vez mais indeciso. E aí, se a gente for pensar na água, né? Que é um dos símbolos dos fleumáticos, né? A água, ela pode ir do mais profundo ali da terra, né? Dos reservatórios que a gente tem subterrâneos, até uma gotícula de orvalho, até uma gotícula lá na nuvem. Então, olha só o caminho que ela pode percorrer, né? Quando você tem conhecimento profundo de que você é água e você pode, então,
permear, você pode circular, você pode estar em vários momentos do seu dia, ou numa extremidade ou na outra, de forma leve, caminhando sobre esses dois aspectos, sobre essas duas polaridades, vamos dizer assim, né? Aqui embaixo, na terra, ou lá em cima, na nuvem. Cara, você viaja, né? Você vai ser uma pessoa leve, uma pessoa que vai poder decidir estar aqui agora, mas daqui a pouco você vai estar lá e você vai dar continuidade a esses trabalhos e não interrompê-los, né? Quando você não tem conhecimento profundo, a água fica o quê? A água fica parada, né? Fica aquela água sem movimento. E vamos lembrar que a água sem movimento, ou ela vai se transformar em um lodinho, uma água que não vai poder ser utilizada, ou ela vai se represar de tal forma, tanto, que de repente ela vai explodir, vai transbordar e vai virar o quê? Um tsunami, vai sair destruindo tudo, né? Então, água boa é aquela água que vem o quê? Nutrir a vida. Gente, a água é um símbolo da vida, né? Eu gosto sempre de lembrar e de pensar na água dos fleumáticos como uma fonte de vida. Se a gente fica, né, sei lá, por um momento da nossa vida, vamos lá, num deserto, em uma situação onde a gente não tem nem alimento e nem água, sem o alimento eu consigo perdurar um bom período, né, bons dias, mas sem a água eu não consigo sobreviver por muito tempo. Então a água é assim o símbolo da vida. E a água boa é aquela água que flui, que caminha, que é dispersa e que pode tomar qualquer forma, dependendo do momento que ela esteja vivendo na vida dela. Então a boa água é aquela que pode virar um cubinho de gelo necessário, mas que em segundos pode evaporar e virar uma gotícula de água pequenininha. Então a boa água é aquela que consegue se transformar, se transmutar, transmutar entre um cubo de gelo em uma gotícula muito fácil. E como é que eu faço isso, Ana? Sendo água, sendo uma fleumática? Com o conhecimento profundo, aceitando que você, por natureza, é uma pessoa mais lenta, porque você é assim. A sua essência é assim, ser mais lenta, mais devagar, mas isso não justifica você se represar de tal forma que você vire um tsunami, né, para destruir as coisas que estão ao seu redor. E às vezes a água, ela fica represando, né? Ela fica represando os sentimentos, ela não consegue se expressar quando ela não tem conhecimento profundo, né? Então, vamos pensar o que de consequências, por exemplo, traz quando os fleumáticos não têm conhecimento profundo. Quando eu não tenho conhecimento profundo de quem eu sou, como fleumática que sou, né? Eu me torno uma pessoa, por exemplo, que eu não sei delegar as coisas. Que eu aceito pegar tudo, né? Eu sei fazer, por exemplo, ô Ana, você pode fazer uma planilha? Posso. Ô Ana, você pode fazer uma apresentação? Posso. Ô Ana, você pode também tomar conta de um contrato? Posso. Ô Ana, você pode tomar conta de uma equipe de vendas? Posso. O fleumático que não tem conhecimento profundo, ele vai tomando conta de tudo, ele vai aceitando um monte de tarefa. E aí ele se sente ao mesmo tempo incapaz de fazer aquilo, o que gera a procrastinação, a lentidão, né, de forma negativa. E aí o que acontece? Ele fica ali se remoendo, porque eu não sou capaz, porque eu não tenho como fazer, ou então entrega aquele trabalho com muita dificuldade de ser feito. Por quê? Porque ele não entende que ele precisa sim aprender a dizer não, que ele precisa aprender a focar em uma determinada coisa, que ele precisa aprender a delegar as coisas que ele faz, porque ele precisa aprender a compartilhar o que ele sabe. E os fleumáticos, quando estão em desequilíbrios, quando não têm conhecimento profundo, há uma grande tendência dele reter as coisas e não dividir, não delegar as coisas. Então fica pesado,
Você imagina você sempre falar sim para as coisas, não saber falar não, não delegar o que você faz. Então, olha o peso que você se torna. A água vai ficando pesada, ela vai ficando acumulada. E aí você se torna o quê? Um peso, né? Para um parceiro, para uma parceira, seja ela na vida amorosa, seja ela no trabalho, porque você vai se sobrecarregando, você vai pegando as coisas e você não vai dividindo, e ao mesmo tempo você vai se sentindo cada vez mais difícil de se movimentar. Então imagina o quanto de pesado você se torna para esse parceiro de vida, para esse parceiro de negócios, para esse parceiro de trabalho, para essa sua colega, o quanto é pesado a sua companhia, porque você vai tomando conta de tudo, você vai pegando as coisas e você vai ficando cada vez mais pesado, mais difícil de se movimentar, né? Então, com o conhecimento profundo, olha a diferença, você conhece a sua lentidão e você sabe que isso é uma característica nata sua, essencial, é da sua essência ser mais lenta, mas que a sua lentidão, diante do conhecimento profundo que você tem sobre o seu temperamento, ele não vai te deixar uma mulher medíocre, ele não vai te deixar uma pessoa que precisa sempre estar sendo instigada, vai, porque você não vai ter preguiça de fazer as coisas, você não vai se permitir ser uma pessoa que procrastina as coisas, porque você sabe que por natureza você é lenta e tá tudo bem. Só que por você ter conhecimento profundo, você começa a organizar estrategicamente a sua vida de tal modo que você acesse a mulher forte e elegante que existe dentro de você. E isso acontece quando você acessa o seu coração. Quando você acessa a centelha divina que existe dentro do seu coração, quando você começa a escutar o que Deus tem de propósito na sua vida. Deus precisa manifestar as coisas por meio de você. E você veio com esse propósito, né? Então, Deus, quando decidiu que você ia reencarnar na Terra, te colocou um papel na vida. Ó, esse vai ser o seu propósito de vida, esse vai ser a sua missão. E para você desenvolver essa missão, esse papel, você veio munido dessas características. Então, Deus te deu um papel e você veio munido de um temperamento. Por isso você veio com esse temperamento de ser mais lenta para desenvolver esse papel. Talvez um colérico também venha com esse mesmo objetivo que você venha, mas para desenvolver através do quê? Do fogo, da ira, do movimento. E você não, você veio com esse papel, mesmo papel do colérico, para desenvolver através da sua lentidão, da sua calmaria. Porque Deus decidiu que fosse assim, né? Porque Deus precisa que seja assim, porque as pessoas que também estão ao seu lado precisam desse papel desenvolvido por meio da sua calmaria. E quando a gente tem conhecimento profundo sobre quem a gente é, sobre a estrutura que me permite ser quem eu sou de forma leve, ou seja, quando eu permito escutar o meu coração, aí ó, as coisas ficam legais, porque eu sei que existe um papel que eu preciso desenvolver, eu acesso a mulher forte e elegante que existe dentro de mim, porque eu passo a escutar o que o meu coração diz, e aí a lentidão, que por muitos é visto como ruim, e que sem conhecimento profundo sim pode virar um peso para outra pessoa, ela passa a ser uma aliada na minha vida. Porque eu aprendo a me modelar, eu aprendo a administrar a minha vida, sabendo sim que eu tenho esse perfil mais lento. Então eu vou usar ferramentas, eu vou usar artifícios para que isso não se torne um peso nem na minha vida e nem na vida das pessoas que estão ao meu redor. E que então eu passe a partir de então, desenvolver o meu papel com maestria. Olha que coisa linda! Quando você tem conhecimento profundo que você é mais lenta, tá tudo bem. Porque eu sei que eu sou uma mulher forte e elegante. Eu sei que eu vim manifestar a minha essência por meio da minha lentidão. Então, o tempero que eu uso para desenvolver esse meu projeto de vida é a lentidão. E tá tudo bem, é maravilhoso quando eu acesso esse conhecimento profundo dessa profundidade, onde eu me permito ser quem eu verdadeiramente sou. E manifestar a minha essência, manifestar o meu projeto de vida, manifestar quem eu sou através da minha lentidão. E tá tudo bem, certo?
Como é que eu faço isso, por exemplo, Ana? Modelando pessoas, por exemplo, né? Que é o que eu sempre falo. Se você tem dificuldade de por si só se movimentar, pegue 3 ou 4 pessoas de áreas diferentes da vida e modele. Siga essas pessoas. Tenham ela como companheira por exemplo, de Instagram. Pega aí uma pessoa de espiritualidade, uma pessoa que envolve saúde, uma pessoa que envolve produtividade. E aí você passa a seguir essas pessoas e começa a modelar o que elas fazem. Ah, isso é legal. Eu vou fazer exercício físico todo dia. Eu vou comer melhor de tal forma. Eu vou produzir melhor porque eu vou, criar uma agenda, criar uma estratégia como essa pessoa faz. Então você começa a criar mecanismo, você começa a criar ferramentas que te cercam e que te proteja para que você potencialize do lado positivo a sua essência, o seu tempero, a sua lentidão. E aí você vai começar a usá-la de forma positiva, de forma a potencializar essa mulher forte e elegante que existe aí dentro de você e que você apenas não sabe que ela está aí dentro, mas ela existe. E aí você começa, por meio do conhecimento profundo, a acessar essa mulher. E essa mulher vai começar o quê? A se manifestar. E aí vai embora a preguiça, vai embora aquela sensação de eu não sou incapaz, aquela sensação de peso, de ser perdida, porque você acessa a mulher que você é. Você acessa a centelha divina que existe em você. Você consegue se movimentar com muito mais assertividade, com muito mais leveza, dentro do que é leve para você, dentro do que é gostoso para você. Que esse é o grande objetivo da vida. Quando você tem conhecimento profundo sobre como você funciona, você passa a exercer o seu papel de vida, né, de forma tranquila. E pronto. Para que você veio aqui na Terra? Não é para sofrer. É para evoluir, para se evoluir como ser humano e para evoluir as pessoas que estão ao seu redor. E quando você acessa esse conhecimento profundo de que você veio com esse tempero de ser, cara, tu vai desenvolver o seu tempero, você vai se desenvolver como ser humano, você vai desenvolver as pessoas que estão ao seu redor e você vai desenvolver o universo. Que esse é o grande objetivo da nossa vida. É desenvolvimento e de forma leve, sem ser pesada, tanto pra gente quanto com as pessoas que estão ao nosso redor. Só que sem esse conhecimento profundo de como você funciona, fica bastante difícil. Por isso é importante você ter acesso a esse conhecimento profundo sobre os temperamentos. E não é sobre só o seu temperamento. Porque olha só, se você tem acesso profundo sobre como você fleumático funciona, por exemplo, ok, ótimo, você sabe como você funciona, mas você não sabe como as pessoas que estão ao seu redor, que terão outros tipos de temperamento, funcionam. Então é importante ter acesso ao conhecimento profundo sobre os 4 temperamentos, porque você vai entender que cada um funciona de um jeito e que os 4 juntos, os 4 temperos juntos, gente, quando colocado numa boa comida, que comida boa! É aquela comida que aquece, que alimenta não só o corpo, mas o corpo e a alma. Porque aí você entende o funcionamento de todo mundo. E aí você consegue ajustar, sabe? Consegue administrar os atritos, diminui a potencialidade do que é bom dos dois juntos, né? Explodem de tal forma que potencializam as coisas. Então, o conhecimento profundo não é sobre só o seu temperamento, mas sim sobre os 4 temperamentos. Porque quando somados os 4 temperos, a comida vai ficar muito melhor, a vida vai ficar muito melhor, tá certo? Então pense aí se você é fleumática e se você não é fleumática, quem poderia ser fleumática, né? Nesse círculo de amigos que você convive, sendo na empresa, na própria casa, ou com os amigos, ou na família, pense aí. Isso pode te ajudar bastante daqui pra frente a entender o comportamento dos outros, tá certo? Espero profundamente ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.